Integridade a qualquer preço. Queridos, é maravilhoso nós compreendermos a palavra, é maravilhoso nós entendermos os tempos que estamos vivendo, os tempos que virão, é maravilhoso compreendermos acerca de escatologia, e é isso que Deus quer de nós realmente no tempo do fim. Mas, amados, se nós não tivermos uma vida de integridade na prática, nós não seremos usados por Deus, mesmo sabendo tudo de escatologia, tudo da palavra dele. Ele não vai se mostrar forte para com aqueles que negligenciam uma vida de integridade. E no vídeo de hoje eu quero mostrar para os irmãos alguns textos maravilhosos que têm mexido comigo já há bastante tempo. E eu quero compartilhar com os irmãos que sem integridade nós não experimentaremos da segunda parte das últimas chuvas. Se for na nossa geração, pode ter certeza disso, nós não seremos parte dessas duas testemunhas se não tivermos uma vida de integridade, queridos. É muito importante, eu tenho percebido muito isso. Nós temos valorizado demais o conhecimento, mas estamos abrindo mão de ter uma vida íntegra, de sermos íntegros diante de Deus e das pessoas. Isso é muito importante. 2 Crônicas 25:2, olha que detalhe interessante. E fez o rei Amazias o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com inteireza de coração. Então não basta somente também querer fazer o que é certo, mas ser certo, queridos. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 13, ele diz lá: ainda que eu distribua todos os meus bens aos pobres, ainda que eu dê meu corpo para ser queimado, enfim, mas se não tiver amor, de nada me valerá. Eu posso ajudar as pessoas, eu posso fazer de tudo do bom do lado de fora, agradável aos olhos de Deus. Mas se não for com inteireza de coração, Deus não vai aceitar. Esse texto aqui é maravilhoso, 2 Crônicas 25:2. O rei Amazias fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com inteireza de coração. Agora vamos ver a vida desse homem que me inspira, Jó. A integridade dele é algo assim fantástico, queridos. Jó capítulo 2, verso 3. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e justo, temente a Deus, e que se desvia do mal, e que ainda retém a sua integridade. Mesmo perdendo tudo do lado de fora, Jó manteve a sua integridade firme diante de Deus. E olha como Deus ele elogia aquele homem. Né? Muitos pregadores da graça falam: não importa o que eu faça, Deus me ama independente do que eu faça. Mentiroso. Olha o que Deus fala de Jó. Homem íntegro, justo, temente a Deus e que se desvia do mal. É isso que Deus quer de nós, queridos. Já a mulher de Jó, diante daquela calamidade que ele sofreu, olha o que ela falou. Então sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. E ele respondeu: você fala como uma louca. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Ele se manteve íntegro, queridos. E um pouco mais no meio do livro de Jó, olha o que ele fala. Jó 27, versos 5 e 6. Diante daquela situação terrível que ele estava passando. Olha a declaração dele. Longe de mim que eu vos justifique. Ainda que eu morra, nunca apartarei de mim a minha integridade. Manterei minha retidão e nunca deixarei. Enquanto eu viver, a minha consciência não me repreenderá. Que declaração! Que seja nossa, queridos. Independente das circunstâncias, manteremos a nossa integridade. São essas pessoas que Deus quer usar. 2 Crônicas 16:9, nós conhecemos esse texto, mas não paramos para pensar, para meditar nele. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte com aqueles cujo coração é íntegro para com ele. Então Deus está à procura de pessoas íntegras para poder se manifestar. Miqueias estava
eu meditei hoje de manhã, até acrescentei aqui, Miqueias estava repreendendo o reino do norte e o reino do sul, as duas casas de Israel. E olha a declaração que ele falou em Miqueias 2:7 na parte final. As minhas palavras fazem o bem aos que andam retamente. Deus, por intermédio do seu Espírito, usando Miqueias, ele nos deixou registrado isso aqui. As minhas palavras fazem o bem aos que andam retamente. Andamos retamente, a palavra de Deus vai fazer bem a nós. Então, se quisermos ser usados nesse tempo do fim, queridos, temos que andar retamente. Amém, queridos? Salmo 18, versos 19 a 26. Olha a relação de Deus conosco, de total reciprocidade. Ah, não importa o que eu faço, Deus me usa. Não. Tem que haver resposta. Salmo 18, versos 19 a 26. Ele me deu total libertação. Amém. Graças a Deus. Fomos libertos. Livrou-me porque me quer bem. Agora, olha o detalhe que nós não prestamos atenção. O Senhor me tratou conforme a minha justiça. Conforme a pureza das minhas mãos, o Senhor me recompensou. Pois segui os caminhos do Senhor, não agi como um ímpio, afastando-me do meu Deus. Todas as suas ordenanças estão diante de mim. Olha aí. Aqueles que têm os mandamentos de Jesus e os guarda, esse que verdadeiro ama Ele. E aí, por guardar os mandamentos, o Pai e Ele, que é o Espírito Santo, né, a união do Pai e do Filho, o outro Consolador, vem e se manifesta na nossa vida, queridos. Então as suas ordenanças estão diante de mim, não me desviei dos seus decretos. Tenho sido íntegro para com Ele e guardei-me de praticar o mal. Fugi de praticar o mal. O temor do Senhor, está escrito em Provérbios 8, o temor do Senhor é afastar-se do mal. Ele continua, o Senhor me recompensou conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos diante dos seus olhos. Em Apocalipse 19, quando Jesus volta, ele vai recompensar os santos de acordo com seus atos de justiça. O linho fino dos justos são os atos de justiça por eles praticados. 1 João 3 está escrito que justo é aquele que pratica a justiça. Romanos capítulo 2 está escrito que não é justo diante de Deus os que ouvem a lei, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Sem obediência, sem integridade, não tem justificação para nós, queridos. Amém? Deus não vai agir de forma unilateral, só dependendo dele na nossa vida. Tem que ter a nossa resposta. Romanos capítulo 8, se não me engano, verso 26, está escrito que o Espírito, né, o Pai e o Filho unidos, nos ajuda em nossa fraqueza. Aquela palavra ajuda tem o sentido de sinergia. Cada um faz a sua parte. Se eu fizer a minha parte, Deus vai fazer a dele. Amém, queridos? Então, conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos, diante dos seus olhos, o Senhor me recompensou. Aí ele continua. Ao fiel, te revelas fiel. Ao íntegro, te revelas íntegro. Ao puro, te revelas puro, mas com o perverso, reages à altura. Relação total de reciprocidade. Para finalizarmos, mais um salmo, Salmo 15. Olha, eu vou ler o Salmo 15, queridos. Presta atenção no que está escrito. Queridos, nós temos que aceitar o que está escrito e eliminar esses sofismas da nossa mente, do calvinismo, dessa mensagem da graça, que não importa do que eu faça, Jesus praticou a lei no meu lugar, eu não preciso praticar, basta apenas crer no sacrifício. Tiago, capítulo 2, ele fala, você crê que existe um só Deus? Grande coisa! Os demônios também creem. Quer certificar-se ao louco que a fé sem obras é morta? Sem uma vida de integridade, queridos, não há manifestação de Deus na nossa vida. Ele quer se revelar. Os olhos dele estão passando por toda a terra para se mostrar forte com aqueles cujo coração são íntegros, inteiros para com ele, totalmente dispostos a fazer o que ele ordena. Aí nós podemos chamar Jesus de Senhor. Senhor, olha aí, Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Quem? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar,
que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem ao Senhor, que mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Esse habitará no santuário do Senhor, esse poderá morar no teu santo monte. Aí ele finaliza no verso 5. Quem assim procede nunca será abalado. Nunca será abalado. Os que confiam no Senhor são como montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Conectando com esse texto, quem são aqueles que nunca serão abalados? Aqueles que andam com integridade. Jesus falou em Mateus 7, se não me engano, a partir do verso 22, aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam, vou comparar esse homem como um homem prudente que cavou a sua casa sobre a rocha. Por ouvir as minhas palavras e praticar, vem tudo contra ele e ele não cai, porque ele está firmado na rocha, firmado em Cristo, queridos. Integridade a qualquer custo. Por falar aquilo que eu falei no início. É maravilhoso conhecermos acerca da palavra, conhecermos os tempos que estamos vivendo, os tempos que virão. É maravilhoso estudarmos as revelações, recebermos iluminação das profecias do tempo do fim, conhecermos o mistério da divisão das 12 tribos, da sua reunificação em Cristo, judeus e gentios, conhecermos acerca das 7 festas fixas do Senhor, dos tempos determinados, conectando com as 70 semanas de Daniel, conhecermos Apocalipse, a transição das alianças, olha aí, a mudança da antiga para a nova no ambiente em que os apóstolos viviam, conhecermos que lei, que obras da lei nós não devemos praticar, que era a lei dos ritos cerimoniais, conhecermos tudo isso. Não adianta nós conhecermos tudo isso, queridos, se nós não tivermos uma vida de integridade diante de Deus. Então o conselho do Espírito Santo é: continuem buscando o conhecimento da verdade. É muito importante. Conhecer a palavra é maravilhoso, queridos. Oséias 4:6 diz que o povo perece por falta de conhecimento. Mas esse conhecimento ele precisa estar atrelado a uma vida de integridade. Conhecimento sem integridade, não há manifestação de Deus. E somente integridade sem conhecer a verdade, nós vamos ficar capengas, nós não vamos compreender e estarmos prontos para os tempos que virão. Tem que juntar os dois. Integridade, conhecimento da verdade se unem para o propósito de Deus nesse tempo do fim. A igreja que vai vencer será uma igreja que conhece o seu Deus, mas que também será uma pessoa íntegra diante dele. E aí sim, com esse conhecimento e essa integridade, nós vamos cumprir o nosso propósito nesse tempo do fim, que antecederá a volta de Jesus. Amém, queridos? Guarde essa palavra no coração, que possamos alcançar o equilíbrio, conhecer e viver uma vida de integridade. Amém? Não se esqueçam que os olhos do Senhor continuam em toda parte, procurando aqueles cujo coração são íntegros para se mostrar forte para com eles. Nunca se esqueça que o Espírito do Senhor é santo. E nós precisamos ser santos como Ele é santo, andando em temor em toda a nossa maneira de viver. Que o Senhor nos abençoe.